Formar profissionais mais sensíveis às questões do paciente. Esse é o objetivo do projeto de desenvolvimento das humanidades. O programa foi implementado na Faculdade de Medicina de Petrópolis em 2021 e agora está sendo estendido também aos demais cursos da área da saúde da Unifase. A iniciativa da professora Camila Alves tem como foco a integração de conhecimentos técnicos e humanos, valorizando o cuidado individualizado. Um trabalho que utiliza a estratégia da narrativa. Quando eu retorno do meu período na França, eu fui fazer um pós-doutorado, acabei fazendo 2 pós-doutorados lá e fruto dessa experiência de ensino, pesquisa lá, conversando com a coordenação na época, a gente pensou na construção desse projeto, fundado em 3 principais pilares, que são os pilares que eu venho trabalhando com a França. A abordagem narrativa biográfica, a comunicação sistêmica em saúde e a prática reflexiva, né? Então, a ideia a partir desse projeto, que vem avançando transversalmente no currículo, então ele começa no primeiro período de formação e hoje a gente já está no 7º período, avançando nas unidades curriculares de saúde e sociedade, introdução ao raciocínio médico, semiologia e clínica médica na atenção primária. A ideia é trazer, a partir desses 3 pilares, atividades pedagógicas que a gente auxilia tanto o professor quanto o aluno a desenvolver atividades que ajudem o processo de formação para que a gente possa formar um médico mais humanizado. Para conseguir sensibilizar os alunos, os professores também têm que passar pelo processo. Durante a capacitação, eles aprendem como desenvolver uma escuta atenta e empática. Descobrem a importância de enxergar o que está além dos sintomas, os relatos de vida narrados por quem busca ajuda para recuperar a saúde. A partir dessas atividades, os alunos vivenciam experiências que permitam que essas competências relacionadas à humanização, o acolhimento, a atitude, postura compreensiva, a escuta ativa, a empatia, sejam trabalhados. Porque a gente só constrói a humanização de um futuro profissional de saúde quando ele vivencia experiências capazes de levá-lo a perceber esse processo e a desenvolver essas competências. O projeto tem como meta ajudar a transformar o modelo puramente técnico, centrado em procedimentos e protocolos. Um padrão que leva muitas vezes a um comportamento frio, que gera pouca conexão com o paciente. Mostrar como é possível a gente ir contra esse processo e construir meios para, porque não adianta a gente só dizer queremos médicos mais humanos, mas como é que a gente produz isso ao longo da formação? Como é que a gente faz com que aquele aluno que chega aqui, a gente encontra o aluno do primeiro período, que está motivado para cuidar de um paciente, escolhi a medicina porque eu quero cuidar do paciente, ele vai perdendo isso ao longo da graduação e ele termine uma graduação um médico mais frio do aquele médico que sonhou um dia ser médico. Então o processo todo não é só desmistificar, mas é como a gente faz com que esse processo, que fez com que ele se inscrevesse na medicina, não se perca ao longo do processo de formação dele. O projeto proporcionou à Unifase um intercâmbio internacional com a Universidade de Montreal, no Canadá, resultado da parceria com o professor Nicolás Fernandes. In 2018, I participated in a workshop in Paris, and I met a person there who came from Lisbon, from the University of Lisbon, Carmen Cavaco, and she put me in contact with one of her colleagues in Brazil, and we started meeting with Camila, Professor Camila, and we started developing projects. And then our first project was to write articles together. We wrote 2 important articles in that group, including Professor Cavaco. So we published those articles. And then in 2020, we started a project on narrative inquiry for the reflexive practice. And I invited Professor Camila to come and work with us. A história de vida de Nicolás é uma narrativa que tem forte relação com o caminho profissional dele nos últimos 16 anos. O ponto de virada aconteceu com a necessidade de um transplante renal. Viver na pele a rotina de restrições, tratamentos e hemodiálises durante 8 anos deu ao professor uma nova perspectiva. Ele percebeu o papel do paciente no processo saúde e doença. Desde então, realiza pesquisas nesse campo.
e participa ativamente de projetos para integrar a experiência e a visão do paciente na formação de profissionais de saúde. Durante a visita ao campus da Unifase, Nicolás realizou uma oficina sobre o tema. Bem-humorado, detalhou as diferenças entre o método bom, o ruim e o canadense. I was at a conference in the United States earlier this year, and we were discussing many issues of medical education, and in that conference, which was held in San Diego in California, there were many Canadians, more Canadians than Americans, which is strange because there are 300 million Americans and there's only 40 million Canadians. So one of the things that we wanted to discuss was there are good ways of doing things, there are bad ways of doing things, but we can't stay locked in to that duality. I bring it here to Brazil to encourage people here to think like that. There's no good way of doing it, there's no bad way of doing it, there's a Brazilian way of doing it, which suits them, which is effective for them, it works for them, and that makes all the difference. A utilização das narrativas não só facilita a compreensão dos problemas vivenciados pelos pacientes, também fortalece a relação entre professores e alunos, profissionais de saúde e pacientes, enriquecendo o processo ensino-aprendizagem e a prática do cuidado. A gente fala que quando a gente faz narrativa, a gente também faz uma própria narrativa, né? Uma auto-narrativa. Tanto que agora eu tenho uma colega que está no primeiro período e um dos primeiros exercícios é fazer uma narrativa sobre você. E agora, naquela época, né, quando a gente fazia a narrativa de um paciente, a gente também começava a refletir mais profundamente sobre as questões que nos envolviam, sobre como aquela consulta estava nos impactando, e a gente tinha o direito de ser impactada e sentir aquilo, e sentir toda aquela situação, sofrer a catarse que envolvia, né? Eu acho que essa questão mesmo de humanizar o cuidado e humanizar o nosso atendimento. O projeto traz a esperança de formar profissionais de saúde com um novo perfil. Que ele tenha conhecimentos, que ele saiba fazer excelentes diagnósticos, que ele reconheça, sim, a parte biológica, a fisiopatologia que está envolvendo aquele adoecer do paciente, mas não somente, né? Seja um profissional que seja capaz também de escutar o paciente, de compreender como aquele processo de adoecimento se dá dentro de um contexto onde o paciente se insere, né, e como se dá essa relação do adoecimento com o contexto com o paciente, entendendo sim os processos determinantes do adoecer, né, como isso acontece, como se leva o paciente a adoecer e como esse adoecimento interfere dentro da realidade desse paciente. Eu costumo brincar que se a gente não tivesse perdido a nossa humanidade, a gente não precisava ensinar o aluno a ser humano, né? Mas infelizmente aconteceu. Então, é para a gente poder voltar a esse lugar, né? Do humano, sabe? Do olho no olho, de entender o outro, de entender que cada um é um indivíduo completamente diferente, né? Na sua existência. Então, tem uma importância fundamental no que a gente espera do profissional de saúde.